pessoal, eu sou o professor Flávio, professor de literatura e de língua portuguesa da Escola Odair Pacheco Pedroso, aqui em Cotia. Devido a essa quarentena, né, por conta do Covid-19, eu vou estar enviando alguns videozinhos curtos, bem resumidos mesmo. Então a intenção é que vocês se aprofundem mais nos assuntos que a gente vai tentar tratar. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar do contexto histórico, onde o contexto histórico é muito próximo, muito parecido dos três movimentos literários: realismo, naturalismo e parnasianismo. O realismo a gente já tratou em sala, então ele vai ser mais resumido ainda. Então só alguns pontos, né, para a gente lembrar. Então eu continuo corrigindo as redações, né, do pessoal que fez as redações comigo, dos terceiros anos. Só esse vídeo vai completar, então, as atividades que a gente vai estar enviando para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, algumas atividades da escola já estão sendo enviadas pelo Facebook. Como a gente tem os grupos, eu estou fazendo os videozinhos para os grupos. E as pessoas que não tiverem grupo, o pessoal pode compartilhar o vídeo, entendeu? Isso é uma preparação, então, para a atividade que eu vou enviar também, e aí tanto pelo grupo quanto pelo Facebook da escola, certo? Então, para começar, o realismo, o que a gente fala, o que eu tinha falado em sala. Não sei se dá para perceber, eu estou gravando em casa, então a luz não é ideal, a qualidade do vídeo não é ideal, infelizmente. Mas aqui tem a imagem, eu quero que vocês prestem mais atenção, por favor, nos slides do que em mim mesmo, porque infelizmente a qualidade do vídeo é assim mesmo. Então, aqui a gente tem a imagem de uma moça saindo da piscina e ela está, de certa forma, assim, bonita, né? Aquela expectativa do que a gente poderia ver de uma pessoa saindo da piscina, uma coisa até meio assim idealizada. O romantismo é mais ou menos isso, certo? Já o realismo, ele vai contrapor com isso. Então, essa moça saindo aqui meio desajeitada, saindo de dentro da piscina, a ideia do realismo é justamente isso. Ele vai contrapor, toda vez que for a ideia romântica, o realismo vai meio que tirar um sarro dessa situação e mostrar como é a realidade. Ou, às vezes, ele vai ser bem cruel mesmo, mostrando como é a realidade, diferente da expectativa do romantismo. Romantizar alguma coisa é idealizar, é a gente colocar na mente, o ideal seria que fosse assim, mas na realidade é diferente. Os três movimentos literários que a gente está falando, realismo, naturalismo e parnasianismo, acontecem praticamente ao mesmo tempo, assim como o simbolismo. O simbolismo a gente não vai tratar agora, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês por enquanto, mas o realismo, naturalismo e parnasianismo, eles têm características bem próximas. O realismo e o naturalismo são o que a gente tem artisticamente em literatura, são livros em prosa, certo? O parnasianismo, a gente tem mais isso em poesia. Então, quanto ao realismo. Esse slide você já viu em sala de aula, mas só para reforçar, então, o que fez com que as pessoas começassem a escrever de uma maneira menos romântica e mais realista. No caso do realismo, a gente tem todos esses avanços tecnológicos, avanços na filosofia, na política, na economia. Então, o avanço tecnológico, por exemplo, a invenção da lâmpada, né, o uso da máquina fotográfica. Tudo isso, por exemplo, a máquina fotográfica capturar a realidade, né? O que estava tentando se fazer na pintura, através de muita técnica, para você tornar a sua imagem o mais real possível, uma máquina consegue capturar essa realidade como ela estava, como ela era. Então, tudo que tem ali no quadro, com as definições da época, né? Mas tudo que tem ali no quadro em que você enquadrou aquele momento da realidade, você vai capturar tudo, seja coisa boa ou ruim. Isso já é uma nova perspectiva sobre a própria realidade, certo? A lâmpada, o trabalho noturno, a extensão, né, do trabalho. Agora, as pessoas que já tinham problemas, que trabalhavam em fábricas, agora vão trabalhar muito mais nessas fábricas. Um pensamento novo, que é o darwinismo, por exemplo, né, já difere muito daquilo que se falava na religião, principalmente na religião cristã, que tem a ideia do criacionismo. No caso do darwinismo, a ideia de que todos os seres
partiram de animais, né? São seres onde acontece uma seleção natural, uma evolução dessas espécies. Então as espécies são, a espécie humana inclusive, parte dos animais. Então isso já é um novo pensamento também para a época, muito moderno, que teve muito embate, não foi muito aceito entre as pessoas mais religiosas, mas foi até hoje, né, uma ideia, uma teoria, uma ideia científica muito aceita. É nessa época que surge também um novo pensamento sobre o capitalismo. Engels e Marx tiveram um pensamento diferenciado sobre o capitalismo, não mais um capitalismo mais positivo, e sim a ideia de que o capitalismo seria meio opressor, ele geraria mais diferenças sociais, portanto, na ideia deles, com o passar do tempo, perceberíamos que o melhor seria chegar a um socialismo, porque ia perceber que o capitalismo não seria uma coisa tão boa assim. Então chegaríamos a uma ideia socialista, pesquise sobre o socialismo, tá? Mas a ideia do socialismo é aquela trabalhar para o social. Todo mundo tem coisas, objetos, recursos parecidos, né? Compartilhados. Há um planejamento econômico sobre o que vai ser distribuído para o bem da população. Essa é a ideia do socialismo na teoria, né? E a ideia é que depois de conseguir essa situação, estabilidade no socialismo, as pessoas percebessem que o melhor mesmo seria o comunismo. Aí já é o fim da moeda, fim do Estado, né? dos governos, dos líderes, né? Do governo, e todo mundo trabalhando para um bem comum. A gente ia estar tão afinados que todo mundo trabalharia para um bem comum. Comunismo, assim, teoricamente, nunca aconteceu. Então é chamado de, já pesquisei isso, comunismo utópico, tá? E aí já compare com as ideias comunistas e socialistas que as pessoas defendem por aí. Isso é importante você saber entre a teoria e quais foram as tentativas e quais são as tentativas de países socialistas, países ditos comunistas, entendeu? E isso pode cair no vestibular de alguma maneira. E toda essa origem, essa ideia nova, século XIX. Uma ideia que também foi muito difundida no Brasil e no mundo, o positivismo, que tem a ver com esse momento. Lembra que eu falei em sala? Positivismo não tem nada a ver com a ideia de positivo, legal, olha que interessante. Mas sim, o positivismo de Auguste Comte é a ideia de que a ciência, acima de qualquer outra ideia, a ciência seria a verdade acima de qualquer outra verdade que diriam, né? Então, acima da religião, acima da cultura. Então, só tem sentido se for provado pela ciência. Uma curiosidade é que a nossa bandeira é imbuída desse sentimento positivista, tem uma inscrição Ordem e Progresso, que fala justamente sobre essa situação de que só haverá progresso se houver ordem. Tem uma frase até completa, né? O amor, a ordem, a gente falou isso em sala, tá certo? Não vou me aprofundar nisso, mas todas essas ideias, elas contribuíram para os artistas escreverem da maneira como eles escreviam, pensando mais na realidade e menos na expectativa ou na idealização do que eles queriam para a nossa realidade, certo? Características do realismo e do naturalismo também, tá? É uma literatura de denúncia, a gente já falou isso, né? É uma literatura que vai contar uma realidade, mas com o intuito de denunciar esses problemas. É descritivista, bem descritivista, então vai descrever nos mínimos detalhes o cenário, tudo para aproximar o leitor da própria realidade da realidade que o escritor está tentando mostrar para aquela situação, certo? E vai ter uma valorização do momento presente, né, da época, deixa-se de pensar muito no passado, a literatura romântica, ela sempre tem um viés mais voltado para o passado, já do realismo e naturalismo, mais voltado para o presente. Tá? E para a época, uma linguagem mais acessível ao leitor.
o que eu deixo de sugestão, isso aqui seria para quando a gente estivesse em aula, né? Eu levaria essa música, a gente pensaria nessa letra de música, mas o legal de pensar sobre a realidade, né? Como a gente observa a realidade, tem a música Desabafo, do Marcelo D2, tem a Clarice Falcão, que eu acho excelente intérprete e escritora, né? Compositora. Então ela tem duas músicas que eu acho muito... As músicas dela são bem engraçadas, assim, um pensamento muito legal. Então, para pensar na realidade, Eu Me Lembro, pode procurar, e Monomania, muito legal. Tem contexto, então, dentro dessa ideia do realismo. O realismo é inaugurado, como já foi falado também, com o livro do Stendhal, O Vermelho e o Negro. Já falamos lá, eu não vou me aprofundar. Com o passar do tempo, também na França, Madame Bovary, e é do Madame Bovary que o Eça de Queiroz, escritor português, que geralmente cai nos vestibulares, conheceu ou difundiu, foi influenciado, né, por esse realismo francês, para escrever O Primo Basílio, que é a obra principal, pelo menos no Brasil, geralmente muitas vezes cai no vestibular, se não, algum outro livro do Eça de Queiroz geralmente cai no vestibular, né? No Brasil, um escritor extremamente importante para nós, esse eu peço que você pesquise, que leia, que é excelente, é maravilhoso, né? Machado de Assis. Você precisa ler Machado de Assis, conhecer Machado de Assis, vai pelo seu viés mesmo, faz pesquisas, busca conhecer quem foi o escritor, né? É um escritor negro, né? Afrodescendente, que viveu e teve uma ascensão, viveu na burguesia, então ele mostra todas as nuances nos livros dele dessa hipocrisia burguesa da época. Nasceu no Rio de Janeiro, morreu no Rio de Janeiro, então ele vai falar sobre essa sociedade do século XIX no Brasil, que de certa forma é bem atual, muita coisa do que o Machado fala, dessas hipocrisias sociais, certo? O Machado de Assis, ele é muito irônico, ele tem uma ironia bem fina, uma ironia fina, tão fina que muitas vezes os burgueses, que eram os colegas dele, que liam o que ele escrevia, aplaudiam o que ele escrevia, diferente de muitos escritores. Ele não foi um escritor que sofreu com o descaso, a ignomínia, né, de ficar desaparecido, as pessoas não se importarem, só pensarem nas obras dele depois que ele já houvesse morrido, não, nem em vida. Então ele foi muito exaltado. Inclusive ele foi presidente da Academia de Letras, né? Na época em vida. Então ele foi muito exaltado. Então ele participou, então ele conhecia, ele tinha um pensamento, ele era um homem à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo dele. Então eu vou falar só uma característica muito importante, que geralmente cai também no vestibular, o que é importante você conhecer sobre o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tem, nas obras dele, dois momentos. Então ele tem um momento, ele tem uma fase do Machado que ele é mais romântico. Não vou me aprofundar, mas fica a dica de leitura para Yaya Garcia, e já uma dica de leitura de pensamento do Machado, por exemplo. Yaya Garcia não é o nome da personagem principal, né? Existe uma outra personagem que é a principal, mas a vencedora do livro é a Yaya. Porque nessa sociedade quem vence é quem faz o melhor casamento, quem faz, mesmo sem amor ou sem toda a idealização do que é certo, e que a gente vê que prega, o certo é fazer isso, o certo é fazer aquilo, mas no fim das contas ele mostra essa realidade brasileira do jeitinho brasileiro. Então ele fala muito sobre o jeitinho brasileiro. Helena, também uma outra situação de uma pessoa sem dinheiro, o tratamento com ela e com dinheiro. Então, essas duas fases, a gente mostra aqui, nessas duas fases, não nessa fase romântica, ele mostra principalmente a observação, o personagem principal, ele é o pobre, ou a pessoa comum, olhando essa sociedade, como ele se movimenta nessa sociedade. A segunda fase, que a gente chama de fase mais realista, né, uma fase mais realista, é a visão do burguês, do rico burguês, sobre essa sociedade. Então a gente tem aqui o Dom Casmurro, famosíssimo, pesquise mais sobre isso,
Falando de Dom Casmurro, eu lembro da professora Roberta, que gosta muito de Machado de Assis. Lembro da professora Nádia, né? A Nádia tem até uma tatuagem aqui, Capitu. Vai discutir com ela. Bentinho traiu ou não traiu? E aí, isso não tem uma resolução sobre essa traição. Mas, então, tanto neste quanto neste, a gente fala bastante sobre essa ideia da traição, a ideia do casamento. Como é o casamento de aparências, a importância do casamento de aparências para a sociedade. E aqui ele vai denunciar isso, né? Essa sociedade que tem uma vida de aparências e uma vida real. E no caso do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o mais legal, assim, o diferentão, eu acho muito legal esse livro, é que ele fala de o personagem principal, o Brás Cubas, ele morreu e depois de morto ele resolveu escrever as suas memórias. Como depois de morto ninguém vai julgar, ele escreve tudo o que ele acha que é importante. E outra coisa, é a primeira pessoa, então ele vai escrever do ponto de vista dele. Então, se ele tem vícios, problemas, vai sair tudo ali. Né? É uma ótima reflexão sobre redação. Né? Então, tem capítulos, por exemplo, que ele escolhe e fala assim, ele está falando sobre um assunto, ele está contando uma história que você está querendo saber o que vai acontecer, o que aconteceu na vida dele, e de repente ele fala, eu não quero mais falar sobre isso. Eu acho que não é o momento de falar sobre isso, vou falar sobre outra coisa. Aí você falou, não, cara, mas eu tô... É como se ele dissesse, o livro é meu, eu estou escrevendo. Então o personagem fala, né? Eu escrevendo, eu escrevo, eu paro onde eu quiser, eu começo de onde eu quiser, eu falo o que eu quiser. Então é legal, é bem reflexivo, é bem irônico, né? Esse livro. Então, Machado de Assis é um resumão do resumão. Machado é muito, muito, muito mais que isso mesmo. Então, sugiro que vocês leiam, pesquisem mais sobre isso, certo? No próximo vídeo, a gente vai falar então sobre o naturalismo.